Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu quero conversar a respeito de um comportamento, digamos assim, que eu tenho percebido no caso dos servidores que chegam aqui no escritório com um processo administrativo disciplinar. E é um comportamento perigoso, então quero alertá-los sobre essa situação para que não chegue ao estágio final e prejudicial, que é a demissão. E do que eu estou falando exatamente? A situação do servidor que responde um processo disciplinar, ela é uma situação muito dramática, muito vexatória. Era para ser um procedimento sigiloso, só que a gente sabe na prática que no órgão público ali todo mundo acaba sabendo que fulano está respondendo a um PAD. Então essa situação ela gera uma série de transtornos no servidor a ponto dele querer se afastar cada vez mais do processo disciplinar, de deixar o processo correr o que a gente chama tecnicamente a revelia, ou seja, sem a participação efetiva dele, sem apresentar a defesa, sem arrolar testemunhas, sem participar do contraditório de outras testemunhas arroladas pela administração. Ele pensa, o que eu tenho percebido aqui conversando com os nossos clientes, ele pensa o seguinte: olha, eu não fiz nada de errado, ou se fiz é uma situação tranquila de se resolver e vou deixar do jeito que tá, vou deixar correndo a corda solta e se a bomba estourar, eu levo para a justiça. Só que, pessoal, isso daí é um erro e é um erro perigoso. E eu vou explicar por quê. Por vezes, a demissão, quando ela ocorre, ela é um ato desproporcional. A gente tem na administração pública os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e os atos administrativos têm que ser sempre pautados nesses dois princípios, né? Então o ato ele tem que ser razoável e tem que ser proporcional. E como eu disse, por vezes a demissão depois do PAD ela é desproporcional. Muitas vezes não houve a falta, ou se houve, foi uma falta branda que não justifica aquela punição. E quando se aplica ali a demissão e o servidor que deixou correr a revelia, o processo, ou seja, não participou ativamente, não nomeou advogado, enfim, ele não fez a parte que lhe cabia dentro daquele processo, quando ele vai na justiça, ele vai enfrentar uma dificuldade que é uma linha tênue que tem entre a análise de mérito do ato administrativo e a análise da legalidade. Vou explicar para vocês. O ato administrativo, ele tem um mérito dele. E falando aqui no processo disciplinar, quando a gente tem a demissão, essa demissão ela vai avaliar o mérito da conduta, ou seja, se aquela conduta ela foi realmente danosa o suficiente para que ocorra a demissão, certo? Só que qual que é o ponto aqui que é essa linha tênue? No judiciário, o juiz ele só vai avaliar os aspectos legais do PAD. Vai ver se ele cumpriu a lei como deveria ser. Aí você me pergunta, Sérgio, mas e se a demissão foi desproporcional? Justamente é esse o ponto que eu quero falar com vocês. A linha é muito tênue quando eu levo uma demanda para o judiciário falando que a demissão foi desproporcional e o juiz achar que aquilo lá é uma análise de mérito. Por quê? Não cabe ao judiciário reavaliar o mérito da administração pública. No caso do PAD, ele só vai analisar os aspectos legais daquele procedimento disciplinar, os aspectos legais da demissão. Então, existe sim um número significativo de decisões que anulam demissões por causa de afronta à proporcionalidade, ou seja, aquela punição, ela ultrapassou a proporção que deveria ter sido uma advertência ou no máximo uma suspensão, existe, ok. Só que existe também uma parcela significativa de juízes que ao receber uma demanda, um PAD como esse, e a gente sobre a alegação que aquela demissão foi desproporcional, não foi razoável, ele entende que a gente está pleiteando que o judiciário adentre ao mérito da administração pública, do ato administrativo. E aí eles não entram. E qual que é a consequência? A consequência é que não ocorre a nulidade do ato demissional, não ocorre a nulidade do processo disciplinar. Ou seja, ainda que o PAD tenha corrido ali com uma série de arbitrariedades, com uma série de irregularidades, ele está de uma forma que o juiz vai entender que foram cumpridos os procedimentos previstos em lei, foi dada a oportunidade de contraditório, de ampla defesa, só que naquela inércia do servidor público que deixou tudo correr solto à revelia,
ele entende que foi uma escolha do servidor e ele não vai entrar no mérito da punição. Entendeu? É esse o risco. O risco é justamente o judiciário em analisar, no caso a pessoa do juiz que vai estar com o processo, analisar que aquele fato que a gente está pleiteando, qual seja a anulação da demissão por ser desproporcional, por não ser razoável, ele estaria entrando no mérito do ato administrativo. E aí a gente perde a ação. O servidor não consegue retornar ao cargo público. Por isso que eu sempre falo, o momento de enfrentar o processo disciplinar é no começo, é na via administrativa. É ali que você vai ter armas para se defender. É ali que você vai rolar testemunhas, vai juntar documentos, vai participar de contraditório de outras testemunhas que eventualmente estiverem mentindo para te prejudicar. Então a pior coisa que um servidor público pode fazer, e por pior que seja essa situação, eu vejo muitos clientes aqui sofrendo com isso e até com depressão, tomando remédio, ansiolítico, mas você tem que enfrentar o processo disciplinar, porque é ali que vai ser julgado o mérito. E naquele momento é oportuno, inclusive, para você ter mais armas para ir ao judiciário. A gente tem casos aqui que o processo disciplinar estava correndo ali às escuras, não estava sendo intimado os nossos clientes, e a gente entra com um mandado de segurança. Por quê? Feriu o contraditório, feriu a ampla defesa. O juiz na hora dá uma liminar, fala, olha, tem que intimar, tem que notificar, tem que apresentar os documentos. Então, o momento oportuno é justamente na via administrativa. Cabe ao servidor público, e aqui é uma opinião minha, mas cabe ele a engolir um pouco de orgulho, por mais que aquele processo disciplinar seja de cunho persecutório, seja por questões políticas, seja por intriga pessoal, mas engolir aquele orgulho, aquele sentimento ruim e enfrentar de frente o problema, enfrentar aquela comissão, enfrentar as testemunhas. A gente já passou aqui por dezenas, talvez centenas de oitivas de testemunhas e tem procedimentos que são constrangedores, a ponto de eu ficar sem graça diante daquela situação, mas tem que enfrentar, pessoal. Tem que enfrentar, não pode deixar correr a revelia. Não pense que o processo administrativo disciplinar é mais um processozinho no seu órgão público para resolver alguma questão ou outra. Não, ele pode dar sua demissão. Pode dar sua demissão. Vai acabar com seus proventos, vai te tirar do mercado de trabalho. E aí vamos supor, você já tem 20, 30 anos que está no serviço público, você acha que vai conseguir entrar na iniciativa privada depois de uma carreira toda no serviço público, sem nenhuma expertise na iniciativa privada, fora os danos psicológicos que isso causa a você. Então, pessoal, não deixe de enfrentar o processo administrativo disciplinar. Por pior que seja para o seu emocional, para o seu psicológico, por pior que seja toda essa situação, eu sei que reflete dentro da sua casa, no seu relacionamento com seus familiares, só que você não pode deixar as rédeas soltas. Justamente por causa disso, se chegar no judiciário, ainda que ocorra uma demissão desproporcional, você corre sérios riscos do juiz que pegar a sua causa entender que você está pedindo uma análise de mérito. Então, nesse ponto, você vai ficar prejudicado e não vai conseguir retornar para o órgão. Fora que, ainda que consiga retornar, a gente está vendo, principalmente no âmbito da Justiça Federal, os tribunais, em segunda instância, estão sobrecarregados ao extremo. Então, em segunda instância, os recursos, a apelação, as contrarrazões, o agravo de instrumento está demorando mais de ano para ser julgado. E aí, se você não consegue uma liminar para retorno imediato, como é que você vai se sustentar durante 3, 4, 5 anos até que saia uma decisão final determinando sua reintegração? Então, novamente, aqui o meu apelo. O momento de você enfrentar o PAD é na via administrativa, enquanto ele está acontecendo no órgão público. Não fique com esse sentimento de que quando a bomba estourar, você leva para o judiciário e vai resolver. Pode resolver? Pode resolver. Mas existe a linha tênue que eu já falei, fora todo esse lapso temporal. Você pode ficar tranquilamente 4, 5, 6 anos sem ganhar um centavo até que o seu processo determine a sua reintegração ao cargo público. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado e até a próxima.